Fala galera da internet, professor Davidson de volta, o lembrador, não se esqueça de se inscrever no meu canal, hein? Dá essa força, dá essa ajudinha. Professor Davidson aqui gravando aulas gratuitas para você, aulas da melhor qualidade que você só encontra em curso pago, talvez encontre em curso pago, tá beleza? E hoje nós estamos aqui novamente para trabalhar essa aula número 2, com este tema massa demais, cai muito, né, na história do Tocantins. Vamos trabalhar aqui a questão da colonização e a influência das bandeiras, né? Porque falando de Tocantins, né, nós sabemos que o início disso tudo se deu lá com as bandeiras, com os bandeirantes paulistas, tá certo? Então nós vamos trabalhar aqui alguns aspectos importantes disso aí. Você vai sair daqui tinindo, pronto para fazer sua prova, beleza? Tranquilo? Então eu peço que você se inscreva no canal, né? Peço que você não baixe o vídeo, né? Que assista esse vídeo online, tá bom? Que é assim que você faz o meu pagamento, tá ok? Não quero mais nada, a aula é gratuita, então você vai se dar bem se ligando aqui no professor Davidson, tranquilo? Beleza, né? Então bora, eu vou sair da tela, tá bom? E aí de vez em quando eu vou dar uma voltada aqui, vou deixar só a tela completa para vocês. Então tá aí uma foto aí do Jalapão, né? Sensacional, essas cachoeiras maravilhosas. Quando você for aprovado aí no concurso, você vai aí banhar, tá? Descer aí, então vai curtir bastante aí no estado do Tocantins, que tem muitas belezas naturais, tá certo? Vamos lá? Então, olha esse mapa. Ave Maria, que mapa é esse, hein? Mapinha da Capitania de Goiás, tá, pessoal? Então esse mapa aí, você observar, é um mapa até parecido, né, com os mapas contemporâneos. É impressionante como é que essa galera daquele tempo fazia mapa, sem nenhuma tecnologia assim avançada, né, das que temos hoje. Era braçal mesmo o negócio, caminhando, navegando e ia construindo esse mapa. Olha só o biquinho do papagaio lá em cima, tá vendo? Não é igualzinho que tem hoje, mas é o biquinho já, então é o biquinho do papagaio, tá? Então a gente vai começar aí com esse mapa, essa gravura, né, lá do século XVIII, né? Esse mapa aí da Capitania de Goiás, quando foi criado em 1748, galera. Tem até uma questão falando disso, da criação da Capitania de Goiás, que foi para organizar a questão da mineração, não é isso? Né, para poder organizar mais os impostos, para impedir contrabando, tranquilo? Então bora lá. Então temos aí com a formação histórica e influência das bandeiras, vamos lá? Beleza. Então, pessoal, falando de bandeira, falando de bandeirante, né, que tem visões duplas, tá bom? Tem duas visões aí a respeito dos bandeirantes paulistas. Eles são heróis, eles são desbravadores e tal, mas tem outro lado também que é pesado, menino. O outro lado é que eles são terríveis, né? Capturavam nativos, vendiam para ser escravizados, matava, expulsava da terra. É coisa demais que eles fizeram também de ruim, tá? Então tem dois lados. Atenção nesse sentido. Vai que cai a questão lá perguntando esses dois lados dos bandeirantes, né? Tem um lado mocinho e um lado bandido, tá bom? Então, bandeiras e exploração e a expansão colonial é fundamental. Quando se fala em expansão colonial no Brasil, galera, deixa eu encontrar aqui, ficar aqui na telinha para vocês. Quando se fala em expansão para o interior do território, né, para o lado oeste, porque a colonização começou do lado leste, então a expansão para o lado oeste foi fundamental a questão das bandeiras, tá? Pecuária, bandeira, mineração, tá? Então isso aí fez com que o Brasil se interiorizasse. Então foi a interiorização do território, começando aí no século XVII, aí intensificou-se no século XVIII, tá? Com a bandeira de prospecção, questão da mineração, tá? E aí depois é outra história. Né? Para nós aqui é século XVII, lá com a pecuária, né, que foi adentrando o território, porque no litoral não podia, né, criar gado, porque era proibido. O rei de Portugal lançou um decreto, porque nas áreas de cana-de-açúcar só se podia plantar cana-de-açúcar, tá? Então a cana-de-açúcar ficou no litoral e o gado teve que entrar. Né? A criação de gado teve que entrar território adentro. Isso no século XVII. Aí no século XVIII, né? Pessoal, os bandeirantes encontraram ouro e aí ocorreu o que? A entrada do território brasileiro a partir da mineração, da bandeira de prospecção, certo? Então, pessoal, essas expedições particulares, as bandeiras são expedições particulares, não são expedições públicas. As expedições públicas têm outro nome, chamado de entradas. Não vou nem falar dela aqui, que é para não confundir a tua cabeça, tá? Então, bandeira é expedição particular de quem é?
De quem eram essas bandeiras? Dos bandeirantes, lascados, os pobres, né, que não tinha muita coisa para fazer lá em São Paulo naquela época, né, teve que procurar alguma coisa para fazer. Vamos procurar indígenas, vamos vender esse pessoal, vamos procurar ouro depois, né, vamos fazer outros serviços aí. Então, existem 3 tipos de bandeira. Eu vou discriminar cada uma delas aqui para você, tá bom? Então, qual era o objetivo dessas bandeiras, né? Então, tivemos a bandeira de apresamento, que é a de captura de indígenas, busca pelo ouro, né, com a bandeira de prospecção, ou metais preciosos, além do ouro, também outros, tá? E também a expansão territorial, que é o sertanismo, além de outros servicinhos aí escrotos que eles faziam, tá? Então teve um impacto direto no Tocantins. Por que teve um impacto direto na história do Tocantins? Porque lá em 1725, Bartolomeu Bueno da Silva Anhanguera, né, ele chegou ali no sul, né, da capitania de Goiás. Da capitania de Goiás não, onde se tornou a capitania de Goiás, né, que era a capitania de São Paulo na época, tá? E depois foi para o norte, e encontrou ouro lá em cima também, tá bom? Isso aí, quem foi que fez? O bandeirante, a Anhanguera. Então, por isso que as bandeiras estão diretamente relacionadas à história do Tocantins. Tranquilo? Tranquilo? É tranquilo, não? É tranquilo. Então, bora lá. Beleza? Então, vou abaixar aqui um pouquinho essa tela. Tipo de bandeira, pessoal. Nós temos bandeira de apresamento, tá? Tá aqui, ó, bandeira de apresamento, tá? Nós temos bandeira de prospecção, nós temos bandeiras sertanistas, tá certo? Então, o que é bandeira de apresamento, professor? Bandeira de apresamento é capturar indígenas para vender como mão de obra escrava. Tá? Quem é que fazia isso? Domingos Jorge Velho. Esse é famoso, esse é conhecido. Esse cara aí é o que acabou com o Quilombo dos Palmares. Né? Ele que conseguiu subir lá na Serra da Barriga, né, e desfacelar aquele quilombo, né? Então foi o Domingos Jorge Velho. Terrível, o bicho é bruto mesmo, tá? Então isso aí é bandeira de apresamento. O pessoal ia muito lá para o Rio Grande do Sul, para aquela área, no Rio Grande do Sul não, para aquela área, né, do sul do Brasil, porque lá tinha muitas missões jesuíticas, tá? E tinha muitos aldeamentos e tinha muitos indígenas já fáceis, né? É melhor você capturar um indígena que já está ali no aldeamento jesuítico do que você ir na mata procurar. Então os bandeirantes gostavam muito de ir ali no sul do Brasil, tá? A Amazônia também tinha muita missão jesuítica, só que era longe pra caramba, né? Se hoje é longe, naquela região, imagina naquele tempo ali, tá? Então é mais fácil descer aí o Brasil lá pro sul e capturar esses nativos ali. Aí eles traziam esses nativos de volta e ia vender para pessoas como mão de obra escravizada. Terrível isso, né? Não é bacana não. Beleza. Então, pessoal, outro tipo de bandeira é a bandeira de prospecção ou bandeira prospectora que está colocando aqui, tá? É a bandeira que buscava ouro e diamantes, buscava metais preciosos, né? Exemplo, o Anhanguera. Então, a bandeira que chegou no Tocantins, que era do Anhanguera, que significa diabo velho em tupi, tá? Foi a bandeira que inaugurou aqui o território, né? Que o pessoal fixou moradia. Não é que não tivesse passado outras pessoas por aqui. Já tinha passado, inclusive o pai do Anhanguera, o Bartolomeu Bueno da Silva, pai. Esse aí é o Bartolomeu Bueno da Silva, filho do Anhanguera, tá? E então ele veio para cá no século XVIII, em 1725, e aí encontrou ouro ali no Rio Vermelho, né? E aí fixou moradia. E aí começaram a extrair ouro, e aí o pessoal, quando for sabendo, veio aquele mundo de gente também. Né? Onde tem ouro, o pessoal vai atrás, tá? Então, bandeira que busca ouro ou metais preciosos é a bandeira de prospecção. Outro tipo de bandeira é a bandeira sertanista, que fazia o mapeamento de rotas, de expansão territorial, tá? E também fazia outros serviços, como capturar tribos indígenas, tá? Capturar escravizados fugidos, né? Dar uma prensa ali num fazendeiro ali que tá enchendo o saco, né? Fazer uns servicinhos aí mais pesados, né? Então eles faziam também essas coisas aí, beleza? Pois bem, então bora lá. Bandeira no Tocantins, tá? Então, pessoal, foi importante isso, faz parte da história do Tocantins, né? Então temos aí uma bandeira, né? Uma imagem, uma gravura que representa o lado nem muito bonzinho, né? Do bandeirante,
terrível, terrível, na verdade, né? O cara lá com espingarda lá, atirando, imagina em quem, né? Nos nativos. É para matar, é para capturar, é fazer o que for. O pessoal não era muito bom, não, tá? Então nós tivemos muitos exemplos aí de ataques a aldeias indígenas, Xerente, Carajá, né? Dispersão dos avacanoeiros, tá lá na aula número 1, a questão do avacanoeiro, né? Que veio caminhando e mudando de direção, mudando de moradia várias vezes até se fixar ali perto da Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, tá bom? Que está na beira do rio Araguaia, tá? Cercada pelo rio Javaés, tá bom? Então, a dispersão do avacanoeiro, a bandeira de prospecção, fundação da cidade de Porto Real, tá? Que depois vai virar Porto Imperial e depois vai virar Porto Nacional. Olha só que bacana, hein? Porto Real no tempo da colônia, Porto Imperial no tempo do Império, Porto Nacional no tempo da República. Que beleza, hein? Que dica é essa, professor? Muito massa. Também migração em massa para mineração, né? A bandeira de prospecção encontra o metal precioso, né? Mas aí, quando o pessoal fica sabendo, ó, chove de gente. Tanto que surgem várias vilas, arraiais, cidades, né, na região. A mineração, ela provoca a urbanização da área mineradora, beleza? E a bandeira de sertanismo também aqui na região, né? Foi importante para integrar as áreas, as rotas comerciais, né? Encontrar ali a rota do Rio Tocantins, encontrar a rota do Rio Araguaia. Os bandeirantes, eles ficavam aí caminhando e buscando novas alternativas, né? E a rota Rio Tocantins-Araguaia caía lá em Belém, né? Foi uma grande rota aí para o norte de Goiás, tá certo? Tranquilo até aqui? Se não tiver, também tudo bem, tu volta e assiste de novo. Então bora lá. Colonização. Como é que foi essa colonização aí, tá? Da região norte de Goiás. Então, pessoal, vamos lá. Descoberta do ouro na região sul, 1725, né? Século XVIII, né? Não atende a isso. Entre 1730 e 1740, ocorreu a descoberta na região norte, tá? Então, na região sul, da região onde se tornou Capitania de Goiás com Z, tá? E depois encontraram na região norte, né, da região que se tornou Capitania de Goiás, tá bom? Então aí gerou lá no norte os primeiros arraiais. E lá em cima o primeiro arraial foi Natividade, já em 1734, né? Em Arraias surgiu Arraias, 1734 também, que é a antiga Chapada dos Negros. Chapada, ou cidade chamada Chapada de Natividade, surgiu em 1740, esse arraial. E o Arraial de Conceição, que hoje é Conceição do Tocantins, 1741. O que eu falei para vocês? Que onde tem ouro, urbaniza, né? O pessoal vai para lá, constrói núcleos urbanos. Não tinha nada ali de núcleo urbano, né? Os indígenas que moravam nessa região, eles que residiam ali, né? Então foi muito prejudicial para eles, tá bom? Porque eles eram os moradores dessa terra, tá bom? Então surgiram aí vários arraiais. Vamos lá? São Miguel, Carmo, Pontal, São José do Duro, tá? Que teve lá a Chacina dos Nove, tá? E outros foram extintos, como Pontal e Taboca, tá bom? Essa mineração aí, como é que foi? Então, o auge, o início, né? 1725 a 1735, aqui de amarelo. Isso aí foi o princípio, né, desse processo de mineração, encontrando ouro de aluvião e tal, né? Aquele ouro ali na superfície, pessoal caminhando no rio e furando o pé com pepita de ouro, e né, estrepava o pé mesmo, a pepita entrava assim na ponta da pepita, enfiava dentro da bota e aquela confusão, tá? 1735 a 1750 foi o apogeu. Apogeu é o ápice, é o auge, é quando está no top, é onde eles estavam retirando mais e mais e mais ouro, tá bom? E de 1750 em diante, aí o negócio começou a ficar feio, né? Aí começou a decadência. Por que começou a decadência, né? Principalmente em relação à falta de tecnologias para buscar ouro em profundidades maiores, né? O pessoal só tinha o quê? Um enxadão, aí pegava a pá, jogava na bateia,
né, rodava ali na água até separar a sujeira e ficar só o ouro lá no fundo. Tá? Então a tecnologia era complicada, né? Não dá para cavar grandes profundidades. Não é que o ouro acabou, é porque a tecnologia não dava conta de buscar. Então o que contribuiu para essa decadência aí, né? As distâncias das minas do norte, tá? Em relação ao sul, que a casa de fundição, né, era distante, era difícil, né? Os caminhos, tinha muitos indígenas valentes ali, queriam defender os seus territórios, tá? Então, para levar esse ouro para outro lugar era difícil. Custos, né, para levar o ouro, risco de ataque indígena aos mineiros. Em 1797, a casa de fundição foi transferida para Cavalcante, que é mais embaixo, e ficou mais longe ainda. Né? E no período de 1779 a 1822 ocorreu a queda brusca da arrecadação do quinto. Tá? Agora, 1797, com a transferência da casa de fundição para Cavalcante, já não tinha ouro? Porque lá em cima está dizendo que a partir de 1750 é o período de decadência, né? Então realmente aí já não tinha mais muito ouro, né, para passar nessa casa de fundição, para poder derreter, para poder pesar, para poder cobrar o quinto, tá? E 1779 até 1822 não tinha praticamente ouro, né? Então ocorreu a queda da arrecadação do quinto, assim, de forma absurda, porque realmente, né, os veios auríferos já não dava mais para pegar de volta, né? Porque eles não tinham tecnologia avançada para poder escavar, tá bom? Vamos descer um pouquinho essa cara aqui. Esgotamento das minas a partir de 1770. O que aconteceu, né? De consequências. Estagnação, né? Estagnação, pessoal, é paralisação. Parou tudo. Parou o desenvolvimento urbano. Ora, se o dinheiro da mineração que estava movimentando as vilas, quando o ouro foi acabando, né, o movimento da vila, o comércio foi também acabando, né? Então o povo foi saindo ali. Uns voltaram para suas regiões de onde vieram, outros foram para a roça plantar uma rocinha de subsistência, né? Uma agricultura de subsistência, que é um dos pontos importantes aí nesse processo de declínio da mineração, tá? Desenvolvimento de uma agricultura de subsistência, tá bom? Então, diminuição da circulação comercial, né? De importações, de exportar, então, não tinha nada. E para importar, como é que importa se não tinha dinheiro para comprar, né? Queda na arrecadação de impostos, lógico, né? Se não tem dinheiro, se não tem comércio, não arrecada nada, tudo enfraquece. Ruralização social e diminuição da densidade demográfica. O que é ruralização? O pessoal foi saindo da cidade e ir para o campo, tá? Aí a densidade demográfica diminui por quê? Diminui no núcleo urbano, porque o pessoal foi para a roça, e diminuiu na região, porque muita gente saiu da região para outras províncias, né? Outras capitanias, sei lá. Então saiu da capitania de Goiás e foi para outras regiões. Então, se diminuir a população, lógico que a densidade demográfica ela diminui, porque a densidade demográfica é habitante por quilômetro quadrado, tá bom? Desenvolvimento de uma economia de subsistência, isso aqui é importante, tá? Economia de subsistência para a maioria da população. Então o pessoal foi para a roça, foi lá plantar uma batata, um inhame, tá bom? Melancia, adoro melancia, é a minha fruta favorita, tá? E um inhamezinho com café, pelo amor de Deus, hein? Não, para. Então, o pessoal foi para a roça mesmo, foi plantar. Não tinha nada a fazer na cidade, na vila, né? Não tinha comércio, né? Fechou tudo, fechou o barzinho, fechou o mercadinho, fechou o cabaré, fechou tudo. O pessoal não tinha mais o que fazer na cidade, então foi para a roça, bom? E essas transformações aí no século XIX, né? O que aconteceu aí na região do norte de Goiás, né? Então fala em Tocantins ainda, porque não existia Tocantins, né? Tocantins foi criado em 1988, na última Constituição, ok? Então, as picadas, os caminhos e a navegação pelos rios Tocantins e Araguaia, todos interditados na época da mineração para conter o contrabando, pessoal. Importante isso, viu? Para conter o contrabando, a coroa portuguesa proibiu a navegação no rio Tocantins e Araguaia. E foram liberados em 1782, quando o ouro também quase não tinha mais, né? Então não tinha sentido ficar bloqueado esses dois rios grandes aí. E quando bloquearam os dois rios, né, dificultou o comércio com o Pará.
E aí, quando liberaram, a partir de 1782, aí, ó, retomada do comércio com o Pará e também com a Bahia, tá? Incentivo da navegação nos rios Araguaia e Tocantins, para poder formar aquele comércio novamente com o Pará, né, que era o mais forte que se tinha no norte de Goiás. Isenção de dízimos para os roceiros e liberação de passagens e entradas para o comércio com o Pará, tá bom? Então, ó, o pessoal foi liberar mais ali as passagens para o comércio do Pará para poder tentar renascer o comércio no norte de Goiás. Se o comércio alavancar, melhora a situação, tá? Começa a alavancar, melhora a situação. Aí vai ter circulação de moedas, circulação de pessoas, as pessoas vão voltar para a cidade, tá bom? Substituição da mineração por uma economia da pecuária também. Então já tinha lá uma agricultura de subsistência, tá? E aí começou também uma pecuáriazinha pequena. Aí começou aos poucos aí no século XIX. Beleza? Vamos passar o slide? Vamos lá. Criação da comarca do Norte, ponto importante demais aqui para vocês, viu? Vou botar aqui no cantinho aqui, ó, para caber, tá bom? Beleza, então o que foi isso aí, pessoal? É um marco, tá? É um marco da história do norte de Goiás. Alvará, 18 de março de 1809. Esse é feriado lá no estado de Tocantins, dia da autonomia, tá? 18 de março. Então, Dom João VI, príncipe regente, criou a capitania, dividiu a capitania de Goiás em duas comarcas, tá? Comarca do Sul e comarca do Norte, tá? Qual era o objetivo em fazer essa divisão, em criar duas comarcas? Facilitar a administração, a aplicação da justiça e principalmente incentivar o povoamento e desenvolvimento da navegação nos rios Tocantins e Araguaia, porque o negócio estava uma draga danada, né? Uma crise terrível que não passava nunca, tá? Então, Dom João VI, quando veio para o Brasil, tá? Saiu fugido do rei de Portugal, fugido de Napoleão Bonaparte, né? Chegou ao Brasil, ele e a família real toda. E aí, em 1808, né, fez o decreto, liberou os portos para as nações amigas. Em 1809, criou a comarca do Norte. Ah, porque ele era bonzinho? Não, queria era dinheiro, cara. Já caiu em questão também. Ele queria facilitar a administração, aplicar a justiça, incentivar o povoamento, desenvolver a navegação. Tudo isso aí para gerar dinheiro, tá? Porque a coroa portuguesa estava no Brasil, estava morando aí, estava no Rio de Janeiro, tá? Então precisava de mais dinheiro para reestruturar o Rio de Janeiro, para os luxos da monarquia, né? Então sempre a gente paga isso aí, né? Que tempo a gente pagava o luxo da monarquia, agora a gente paga o luxo, né? Do presidencialismo brasileiro, né? Do Congresso Nacional, do presidente, essa galera toda, tá bom? A criação da vila de São João das Duas Barras, que seria a sede da comarca do Norte. E Joaquim Teotônio Segurado, esse é o cara do século XIX, hein, pessoal? Não esqueça do Teotônio Segurado. O nome desse cara aqui, ele é importantíssimo no movimento separatista do século XIX e no século XX, Siqueira Campos. Esses dois caras você não pode jamais esquecer, tá bom? Never. Ok? Então, o Teotônio Segurado, ele foi nomeado ouvidor. Ouvidor, aquela pessoa, refere-se a ouvir as pessoas, né? Para aplicar a justiça, principalmente, tá bom? Então, ele era ouvidor da comarca do Norte. Isso aí não é movimento separatista, tá? Comarca do Norte não é movimento separatista, foi uma decisão do príncipe regente, tá? Movimento separatista o Teotônio vai fazer depois, em 1821, tá? Então, tá aí a comarca do Norte criada, tá bom? São João das Duas Barras seria lá em cima, para cima desse mapa aí, ó, lá perto de Marabá, confluência do rio Tocantins e Itacaiunas, né? Então é lá em cima mesmo, tá? Mas aí São João das Duas Barras ela não chegou a ser construída, tá? Então a sede foi levada para outra região, tá? Enquanto não se fundava a vila de São João das Duas Barras, olha o que está de amarelinho aí, ó, destacado, na atividade seria a sede da ouvidoria, tá bom? Deixa eu sair daqui da tela. Alegando a distância e a descentralização em relação aos julgados mais povoados, o ouvidor, o Teotônio Segurado, e o povo do norte solicitaram a Dom João VI para a construção da sede da comarca em outro local. E aí
no alvará de 25 de janeiro de 1814, esse de azulzinho aí destacado para você, autorizava a construção da sede na confluência dos rios da Palma e Paranã, a Vila de Palma, hoje cidade de Paranã, tá? Então, na atividade foi uma sede provisória, enquanto não se construiria a sede oficial, que seria lá perto de Marabá, tá? Mas não deu certo, ficaria muito longe. Então o Teotônio Segurado falou para o príncipe regente, não, vamos construir ali na confluência, tá? Dos rios Palma e Paranã, tá bom? Que hoje é ali a cidade de Paraná e fica mais perto. Fica uma coisa mais centralizada, né? Porque lá em cima ia ficar longe demais, tá bom? E aí, então, o que aconteceu? São João das Duas Bases recebeu o título de vila, pessoal. Mas nunca, tá? Nunca foi construída, tá bom? Beleza, então bora lá. Olha aí a confluência, olha aí Paraná. Confluência do Rio Palma e Paraná, que beleza, hein? Olha esse riozinho, depois que você for aprovado no concurso, for nomeado aí para Paraná, então vai só curtir essas praias aí, fazer a segurança da praia também. Não é só curtir não. O policial militar faz a segurança das praias e você vai ser um desses caras aí que tá lá topado lá, ó. Beleza? Deixa eu abaixar aqui. 18 de março foi oficialmente considerado o Dia da Autonomia pela Lei 17 de março de 1998, tá? Por ser a data da criação da Comarca do Norte. A data 17 de março. Foi 18 de março. Ah, não, 17 de março foi a criação da lei, né? Então 18 de março se tornou o quê? Um feriado, né, do dia da autonomia, quando houve essa separação em duas comarcas, beleza? Impacto sobre os povos indígenas nesse processo de colonização aí, pessoal. Depois que esses bandeirantes chegaram, o negócio não foi fácil, não. Não está sendo fácil até hoje. Naquela época, então, coitados, hein? Então, pessoal, o que teve aí para os indígenas? Genocídio, pessoal. Epidemias e massacres reduziram populações em 90%. 90%. O que é genocídio? É matança mesmo. É a morte da pessoa em si, do indígena em si, tá? É diferente de etnocídio, que é a transformação da cultura deles, né? É a imposição de outra cultura. Isso é etnocídio. Agora, genocídio é a morte das pessoas, dos indígenas, a partir de que, principalmente, de doenças, varíola, sífilis, tuberculose, tá? E massacres também, que os bandeirantes não alisavam não, tá bom? E os colonizadores também não alisavam. Escravização, né? Outra consequência. Indígenas vendidos para Minas e em Goiás. Quem é que capturava esses indígenas para vender? Os bandeirantes, né? Os bandeirantes, pessoal. Os bandeirantes que capturavam esses indígenas aí. Aí muitos tentaram fazer alguma resistência, né? Até hoje estão fazendo resistência. Imagina naquela época, tá bom? Fuga para áreas remotas, como os Avacanoeiro, por exemplo, tá? E fazer alianças com os quilombos dos negros fugidos, né? Os escravos africanos que fugiam e formavam comunidades distantes, chamadas de quilombos. E ali os indígenas também iam para lá de vez em quando, né? Ficavam morando lá, tá? Então esse é o tipo de alianças, né? Também que eles faziam lá naquele período, beleza? Bora lá. E os legados da bandeira, qual a herança que essas bandeiras deixam, né? Eita, bora ver aqui, tá? Estruturas que perduram, né? A concentração fundiária, eita, risco, deixa eu apagar isso aqui, tá? Concentração fundiária, latifúndios e grilagens de terra, tá? Porque os bandeirantes, eles descobriam as terras, mas elas não ficavam com as terras, tá? Essas terras, elas eram entregues a outras pessoas, né? Por interesse da coroa portuguesa, tá? Tivemos urbanização demais, né? Por conta dessas bandeiras, porque houve a bandeira de prospecção, que encontraram metal precioso, então, né, onde encontraram ouro, como eu falei para vocês, surgiu muitos arraiais e depois se tornaram vilas e depois cidades, como exemplo aí, ó, Natividade, Arraias, tá? E outros também. Bom, sincretismo cultural, mistura de cultura, pessoal. Festas religiosas que misturam tradições indígenas e católicas. Lá no estado do Tocantins. Ai, meu Deus, meu olho tá coçando aqui. Que porra.
Opa, desculpa aí. Exemplo, Romaria de Nossa Senhora da Natividade, que tem elementos tanto do catolicismo europeu tradicional quanto de elementos nativos de indígenas que já estavam naquela região, tá bom? Beleza até aqui? Então bora passar aqui mais um pouquinho. Bora lá. Repercussões contemporâneas, os desafios atuais, né, desses nativos aí, conflitos por terras indígenas, né? Terra indígena Araguaia, terra indígena Pinagé, memória controversa dos bandeirantes, isso que eu falei para vocês, tá? Cuidado com isso aqui. Eles são heróis, eles são desbravadores, mas também são agentes da violência, pessoal, tá? Então, ao mesmo tempo que eles ali, interiorizaram o Brasil, descobriram ouro no Brasil, né? Geraram riqueza e tudo mais, ao mesmo tempo ele estava matando o nativo, né? Ao mesmo tempo, eles estavam massacrando, né, esses povos, expulsando de suas terras, escravizando, vendendo para outras pessoas, tá bom? Então, ao mesmo tempo, eles estavam fazendo isso aí, uma coisa boa e uma coisa muito ruim, tá? E até hoje esses nativos estão aí, ó, com luta pela demarcação de terras, identificação, demarcação e homologação dessas terras, para que ninguém possa invadir e nem tomar, beleza? Então, as referênciazinhas aí para vocês, se quiserem estudar depois, tá bom? Muito obrigado por atenção. Fala, galera da internet, professor Davidson de volta para gravar mais uma aula aqui de história do Tocantins, pessoal. Então eu estou aqui para ajudar vocês, estou gravando essa aula de qualidade superior, né? Você não vai encontrar outra aula melhor do que esta, e é de graça, gratuito, 0800, tá? E o que você tem que me pagar? Assista online, não baixe esse vídeo, tá? Não baixe o vídeo, assista online, conectado na internet, pelo amor de Deus. Esse é só o pagamento que eu quero, é só isso, nada mais, tá bom? Então nós estamos aí numa sequência pesada de história do Tocantins, né? Já gravamos sobre os povos indígenas, já gravamos sobre a colonização, sobre as bandeiras, e agora nós vamos falar de revisão, certo? Vamos fazer uma revisão desses dois tópicos aí, principalmente, né, o segundo tópico aí de colonização e bandeira, que cai pra caramba, rapaz, né? Então vamos lá, vamos que vamos. Professor, desapareceu dessa tela aqui e vamos continuar, tá bom? Professor Deus, olha a cara de marrenta aí, tranquilo, bora lá. Então, para responder a questão, leia o texto abaixo. No norte goiano, atual estado do Tocantins, tá? Deixa eu botar minha carinha bem aqui. Os conflitos entre o índio ou indígena e o colonizador ocorreram principalmente no primeiro momento da colonização, tá? Todas as medidas tomadas referentes aos indígenas tinham como objetivo impedir que eles se tornassem obstáculos à exploração da terra pelo colonizador e determinavam que eles fossem tratados por meio da persuasão, tá? Persuasão, pessoal. No século XVIII, sob a administração do Marquês de Pombal, olha o cara aqui, esse cara é doideira, Marquês de Pombal, a política indigenista teve novas diretrizes, tá bom? Então tá a referência do livro onde se tiraram essa citação aí. A respeito das diretrizes referentes ao indígena indicadas no texto acima, é correto afirmar o que, pessoal? Então olha só, vamos ver. No período pombalino, no período em que o Marquês de Pombal era o chefe de Portugal, né, substituindo ali Dom José I, que estava impedido, tá, por conta da saúde, de governar. Então Pombal, ele governou de 1750 até 1777, tá bom? Então, essa política aí, essas diretrizes do Marquês de Pombal tinha como objetivo escravizar o indígena no norte de Goiás, atual estado Tocantins, permitindo o colonizador usar de sua mão de obra para o trabalho nas lavouras? Não, de maneira alguma. O Marquês de Pombal, ele fez foi proibir a escravização indígena e não incentivar a escravização indígena. Tranquilo? Então, letra A, toda errada. Bora lá? Letra B, foi mais uma forma de expropriar o indígena em relação ao processo de colonização. Expropriar é tirar da sua terra, botar para longe, para correr, tá bom? Não foi isso que o Pombal queria, tá? Não foi isso que ele fez. Bom, então letra B tá errada também. Letra C, preocupou-se em ensinar os costumes dos brancos. Ok, tudo bem, né? Catequizava, ensinava a usar roupa de brancos, né? Que eles andavam nus praticamente, né? Ensinava a língua portuguesa, ó, permitindo ao colonizador usar a mão de obra indígena. Ok, usar de forma assalariada.
Eu não acredito não, professor. Lá no tempo do Brasil colonial, tinha indígena que recebia salário no tempo do Pombal. No tempo do Pombal, ok? A letra C é a correta, tá? E a letra D objetivava a domesticação dos índios por meio da força e violência. A paz lá em cima está dizendo, é por meio da persuasão. Persuasão e convencimento, não é pancada não, tá? Então a correta aí é letra C, beleza? E o que é esse Diretório dos Índios do Pombal, tá, pessoal? Bora ver aqui, ó. Diretório dos Índios foi uma lei de 1757 que estabeleceu diretrizes para a administração dos indígenas no Brasil. O documento foi criado pelo Marquês de Pombal, ministro de Dom José I, e implementado em 1757. Quais os objetivos dessa lei? Transformar os indígenas em vassalos do rei de Portugal, ou seja, né, a súditos do rei, obedecer ao rei de Portugal. Incentivar a presença de não índios nas aldeias, para fazer a mistura mesmo, tá bom? Estimular os casamentos interétnicos, né, entre brancos e indígenas, extirpar os costumes indígenas, para acabar mesmo com os costumes dos nativos, tá? Organizar uma hierarquia civil para tutelar os indígenas. E as principais determinações dessa lei, chamada de Diretório dos Índios: proibir o uso da língua materna dos indígenas e da língua geral, né, em Angatu, não é para usar mais. Obrigar os indígenas a adotar sobrenomes portugueses, olha só. Obrigar os indígenas a construir suas habitações no estilo dos brancos. Ah, rapaz, tá, que porra é essa? Proibir as habitações coletivas. Ah, agora pronto, né? Não pode mais viver juntos os nativos. Tem que viver família, né? Fazer a bigamia, ou a monogamia, né? Que os nativos não cumpriam isso aí, né? Eles tinham várias mulheres, tá? Então podia. Aí o europeu vem para cá com essa ideia de monogamia, né? Do homem ter apenas uma mulher. Essas medidas visavam a integração dos indígenas na vida da colônia a partir do modelo de vida europeu. Se eles queriam integrar o indígena no modelo de vida europeu, então o trabalho assalariado poderia sim acontecer, porque o europeu ganhava trabalho assalariado. Essa é a lógica. Tu entendeu? Entendeu, né? Então beleza, então bora lá para frente. Para responder a questão, lê o texto abaixo. Ele se autodenominava Acuê, vive no município de Tocantinha, a 80 quilômetros da capital, Palmas. Culturalmente é conhecido como o povo de trançado da seda de Buriti e do capim dourado, fibras usadas na produção de cestos, bolsas, brincos e colares de semente de tiririca. Ai, meu Deus. Jurema e Mulungu. Então tirou desse livro aí do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. De acordo com as características culturais indígenas apontadas no texto acima, é correto afirmar que se trata do povo xerente, pessoal. Esse povo aqui, esse mapa aqui, esse povo aqui do meio do Tocantins, são os xerente, tá bom? Não esqueça. Então tudo isso aí em cima tem a ver com xerente, inclusive esse nome Acuê, ok? Beleza, então essa outra questãozinha aqui, número 3. O estado de Tocantins, localizado na região norte do estado do Brasil, possui uma rica diversidade étnico-cultural, fruto de processos históricos que incluem a ocupação indígena, a migração de trabalhadores durante os ciclos econômicos e a formação de comunidades tradicionais. Entre essas comunidades destacam-se grupos que mantêm viva a memória da resistência à escravidão. Então, esse ponto aqui é importante, ó. Memória de resistência à escravidão, preservando práticas culturais, territórios e modos de vida herdados de seus ancestrais. Nesse contexto, é fundamental compreender a terminologia adequada para referir-se a esses grupos no âmbito sociodemográfico. Então, como é que se chama esse pessoal herdeiro dos povos que foram escravizados aqui no Brasil? Tá bom? Sobre a composição étnica da população tocantinense, é correto afirmar que os grupos formados por descendentes de pessoas escravizadas, reconhecidos por sua luta histórica pela manutenção de suas terras e identidade cultural, são denominados de quilombolas. Pessoal, herdeiros dos africanos, da mão de obra predominante no Brasil colonial e também imperial, da mão de obra escravizada. Eles eram os negros africanos e os seus, e as terras que foram ocupadas, né, feitas comunidades de pessoas que fugiram dos seus senhores,
né? Isso aí se chamou quilombo e os seus descendentes são quilombolas. No Tocantins nós temos 48 48 quilombos, né, identificados e 42 quilombos certificados. Atenção nesse dado, tá? Presta atenção, volta aí e escuta de novo. Não vou falar não. Bora lá. As Ristocó, agora eu tenho que sair da tela, que não vai dar não, tá? Expressões culturais do povo Carajá destacam-se por integrar dimensões artísticas, cosmológicas e socioeconômicas. Sobre esse tema, é correto afirmar que Ristocó refere-se exclusivamente, quando vem exclusivamente, pessoal, quando vem essa palavra sempre, quando vem apenas, quando vem somente, isso aí certamente a alternativa está errada em história, tá? Refere-se exclusivamente a cerimônias religiosas, mas lá em cima está dizendo que integram dimensões artísticas, cosmológicas e socioeconômicas. Então não é exclusivamente cerimônia religiosa. Está errado, tá? Então a letra A está errada. Bora a letra B. As bonequinhas Ristocó, além de representarem entidades mitológicas, são artefatos pedagógicos que ensinam as novas gerações sobre hierarquias sociais e técnicas de agricultura. Tudo bem até aí, tá? Sendo proibida a sua comercialização. Agora, isso aqui tá errado, tá? Não é proibida a sua comercialização. O pessoal faz comércio disso, desse artesanato, tá? Para ajudar na sobrevivência, ok? Então, a letra B está incorreta também, assim como a letra A. A produção das Ristocó envolve a fabricação de instrumentos musicais tradicionais, essenciais para rituais de passagem. Não, não são instrumentos musicais. As Ristocó abrangem criações como cerâmicas e pinturas corporais, que articulam narrativas ancestrais, além de representarem uma fonte crucial de sustento para as famílias Carajá, mesmo diante de tensões entre preservação cultural e mercado. É que está certo, hein, pessoal? As Ristocó são técnicas de tecelagem em fibras naturais, utilizadas para confeccionar roupas cerimoniais, cujo conhecimento é restrito às mulheres idosas da comunidade. Não, e como é que passa de geração para geração, se é só para as idosas? Se for só nas idosas, não passaria de geração para geração, porque as idosas morrem. E se não, então tem que passar para os mais jovens também. Tá ok? Então aqui está errada esta e a correta aqui, letra D. De Davidson, o professor Davidson, o lembrador. Inscreva-se no canal agora mesmo. Não perca tempo. Ajude o professor Davidson. Tá bom? Então bora lá. Questão número 5. A exploração do ouro no norte de Goiás, no norte da capitania de Goiás, região que hoje integra o Tocantins, marcou um período de intensa mobilização econômica e social durante o século XVIII. A descoberta de veios auríferos atraiu levas de imigrantes, escravizados africanos e elites coloniais, impulsionando a formação de arraiais urbanizados, como Vila Boa, atual cidade de Goiás, tá? Então lá em Goiás, pessoal, lá tem uma cidade que chama Goiás também, tá bom? Não se confunda não. Tem um estado que é Goiás, tem capital que é Goiânia e tem uma cidade de Goiás. E dinamizando rotas comerciais. Contudo, a extração do ouro revelou-se efêmera, rápida. Já na segunda metade do século XVIII, as jazidas superficiais se esgotaram. A produção declinou abruptamente e a coroa portuguesa intensificou a cobrança de impostos, como o quinto, tá? O quinto era o principal imposto da mineração. Opa, volta aqui. Cadê? Aqui, tá? O quinto era o principal imposto da mineração, tá? Gerando uma insatisfação e fuga de investimentos. A combinação entre exaustão dos recursos, técnicas rudimentares de mineração e a falta de infraestrutura para explorar os depósitos mais profundos acelerou esta crise aí, tá bom? Então aqui no finalzinho está dizendo por que houve a crise da mineração. Então bora lá na questão. A rápida decadência da mineração no norte de Goiás, na segunda metade do século XVIII, provocou transformações profundas na região. Dentre os impactos desse declínio, é correto afirmar que houve a substituição do ouro pela agropecuária, já muito desenvolvida. Não tem nada de muito desenvolvida, né, pessoal? Nada disso. Houve uma agricultura de subsistência, principalmente após, né, o início desse declínio da mineração.
Declínio da vida urbana e a regressão a uma economia de subsistência. É corretíssimo, pessoal. Eu falei com isso para vocês. Ó. Declínio da vida urbana, o quê? A cidade, o ouro diminuiu, o comércio, o dinheiro diminuiu, o comércio diminuiu, as pessoas, logicamente, saíram para a roça e foi fazer uma economia de subsistência. Tranquilo? Então, bora lá. As outras aqui não tem nem o que dizer. 6. Em toda a região aurífera, tá, deixa eu aparecer de novo aqui. Em toda a região aurífera do Brasil, a metrópole portuguesa implantou um sistema de cobrança de impostos. No norte de Goiás foi implantado um imposto muito mais elevado em relação ao sul de Goiás, causando assim revoltas e descontentamento pelos nortistas. Esse imposto denomina-se captação, tá? É captação, não é captação não. Tá faltando um i aí. Então é captação. Captação é por cabeça, é per capita. Então se pagava alguns gramas de ouro por cabeça de escravo. O senhor que tinha na sua fazenda, na sua lavra, né, que era a terra de exploração de ouro, lá 100 escravizados, negros escravizados, ele tinha que pagar pelos 100 negros escravizados por cabeça, uma quantidade de grama de ouro, tá bom? Esse imposto é chamado de captação, beleza? Próxima questão, vou sair da tela. No início do século XIX, o príncipe regente Dom João, visando estimular a economia do norte da capitania de Goiás, acolheu o plano do desembargador Joaquim Teotônio Segurado e concedeu incentivos e isenções de impostos àqueles que fossem ocupar as margens do rio Tocantins e realizassem comércio com Belém do Pará. No século anterior, século XVIII, entretanto, o governo proibiu a navegação pelo mesmo rio Tocantins. A proibição ocorreu por quê? Lembra-se que eu falei? Por que eles bloquearam o rio Tocantins, pessoal? Tá? Aqui, ó. Lembre-se, impedir o contrabando de ouro extraído das minas do norte da capitania de Goiás, pessoal. Impedir o contrabando de ouro, porque o pessoal extraía muito ouro ali em cima e muita gente ia direto para o rio Tocantins e, ó, subia no mundo. Caía lá, caía, juntava com Araguaia, ia lá para ir do Marajó e chegava em Belém. Esta era a rota, tá? Esta era a rota aí para chegar à capital do estado do Pará naquele período, né? Da província do Pará, na verdade. Ou do Grão-Pará e Maranhão, na verdade. Então, beleza? Então aí a letra D é a alternativa correta, tá? É por isso que se deu a proibição do rio Tocantins e Araguaia. Próximo. Aqui eu posso ficar, né? Beleza. No século XIX, a prática da navegação pelos rios Tocantins e Araguaia movimentou a comercialização de mercadorias entre as cidades ribeirinhas do norte goiano e outros centros comerciais, como o Porto de Belém, do Pará. Entre as cidades que foram beneficiadas economicamente por sua posição estratégica, destaca-se quem, pessoal? Porto Imperial, que hoje é Porto Nacional, e que no tempo da colônia era Porto Real. Lembra que eu falei para vocês lá atrás? Porto Real, no tempo da colônia, Porto Imperial, no tempo do Império, Porto Nacional, no tempo da República. Ok? É na beirinha do rio Tocantins, tá? Ou seja, era estratégico, é estratégico demais ali, aquela cidade, né? Então, tudo que passa ali pelo rio, passa lá também. Questão número 9. O movimento de separação do antigo norte goiano foi decorrente de um longo processo iniciado ainda nos primeiros anos do século XIX, tá? Com a criação da comarca do Norte, situada na atual cidade de Paranã, a partir da atuação do desembargador Joaquim Teotônio Segurado. Dentre os fatores que mais contribuíram para fortalecer o movimento separatista, iniciado ainda no referido período histórico, foram, tá? Quais os fatores que contribuíram para o fortalecimento do movimento? O isolamento político e o descontentamento com a alta de impostos, da alta da cobrança de impostos, tá? Quem cobrava o imposto? Vila Boa, que fica onde? No sul da capitania. E aí os nortistas pagavam os impostos, muitos impostos, que tinha, né, tempo da mineração e tal. E aí o que acontecia? Esses impostos desciam para o sul, para Vila Boa, e não voltavam com nenhuma melhoria. Esse era o problema, tá? Não havia nenhum retorno do governo, tá? Para com aqueles impostos que eram pagos. Não investia em infraestrutura, nem saúde, nem educação, não tinha nada. Então o norte ficava abandonado. Então isso aí, ó, fez com que nutrisse um sentimento separatista, tá bom?
Então aí, ó, o isolamento, pessoal, isolamento político e administrativo e o descontentamento com a alta cobrança de impostos. Próximo. A criação da comarca de São João das Duas Barras, no início do século XIX, está vinculada aos esforços de organização administrativa e judicial do norte da capitania de Goiás, atual Tocantins, região que vivia um processo de ocupação tardia em comparação ao litoral brasileiro. A escolha no local para sediar a comarca refletia estratégias geopolíticas e econômicas da coroa portuguesa, interessada em consolidar o controle sobre as áreas distantes e rotas fluviais estratégicas, como a do rio Tocantins. A instalação de comarcas era crucial para garantir a aplicação da lei, arrecadação de impostos, resolução de conflitos entre colonos indígenas e exploradores e de recursos naturais. Beleza? Então, bora lá. O primeiro local escolhido para a implantação da comarca de São João das Duas Barras foi, falei para vocês, será que vocês lembram? Vai em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Letra D, né? O encontro dos rios Itacaiúna e Tocantins, próximo à cidade de Marabá. Mas foi instalada lá? Não foi, né? Só foi escolhido esse lugar. Aí depois eles colocaram em Natividade e depois criaram, né, ali em Vila Boa, aliás, na confluência do rio Paranã e Palma, né? E a cidade de Paraná. Beleza? Então bora lá. Próxima. 11. Em relação à região onde se encontra o estado de Tocantins, pode-se verificar que no percurso da história, que ainda no século XIX, por ordem de Dom João VI, foi autorizada a criação da comarca do Norte, que receberia o nome de São João das Duas Barras, sendo nomeado como primeiro ouvidor para a comarca Joaquim Teotônio Segurado, né, pessoal? Português, influente de Portugal, então ele foi o primeiro ouvidor da comarca do Norte. Questão número 12. A criação da comarca de Goiás em 1748 ocorreu em um momento crucial de reestruturação do território colonial português no Brasil. O atual estado de Tocantins, até 1988, foi parte integrante do estado de Goiás, antiga capitania criada em 1748, com a finalidade de quê? Por que a coroa portuguesa criou a capitania de Goiás, pessoal? Tá? Controlar as áreas mineradoras, ampliadas com a descoberta de novas jazidas no século XVIII, tá certo? Então, por isso que eles criaram a capitania, porque era uma capitania imensa, a capitania de São Paulo. Pegava ali o centro-oeste, pegava Goiás, pegava o litoral, tá? Então, era imensa. E aí, era muito grande de organizar, era muito grande para se administrar. Então, criaram uma capitania ali chamada de Goiás, tá bom? Então as outras, combater invasores holandeses, por que holandeses em 1748, né? Não tem nada a ver, os holandeses foi um século antes que eles invadiram o Brasil. Aldear os indígenas de espécie pelo interior através da FUNAI, gente. FUNAI, pelo amor de Deus, hein? Quem marcar um negócio desse aí tem que ser preso. Delimitar as fazendas de criação de gado, redistribuindo lotes. Oh, meu Deus. Que gado, gente. Que gado, hein? A pecuária só vai demorar ainda depois da mineração para ser desenvolvida na região. Estimular a produção de cana-de-açúcar, não vou nem terminar, viu? Vou passar vergonha bem aqui, tá bom? Então bora lá. Em fins do século XVIII, os arraiais e vilas do norte de Goiás, como São José do Duro, hoje Dianópolis, Nossa Senhora da Natividade e Nossa Senhora dos Remédios e Arraias, foram marcados pela expressiva presença de negros escravos nas atividades de extração do ouro, entre outros serviços. Dentre os movimentos de resistência à condição de escravo nessas localidades decorreram a criação de instituições classistas e partidos políticos, a prática de fuga e a formação de quilombos, a constituição de ordens religiosas ou o crescimento de atividades monopolistas. Pessoal, falando de negros escravos fugidos, tá? Então era uma prática de resistência à fuga e a formação de quilombos, que eram comunidades mais distantes, que eles podiam se proteger dos senhores. Questão 14. Assinale a afirmativa que justifica o fato de, até o século XVII, a região atual do estado de Tocantins ser pouco conhecida, muito pouca, que acha isso mesmo, hein? Muito pouco conhecida, ser pouco conhecida. Por quê? Porque Portugal privilegiou a orla brasileira, né? A colonização começou por lá. Então, região onde era obtida a cana-de-açúcar, ou açúcar, né? Onde era plantada a cana-de-açúcar, né? Da qual se beneficiava e tornava açúcar,
que é o principal produto de exportação na época, né? Mesmo a correta ainda tem esses erros aqui de grafia, tá? Como é que era a cana-de-açúcar era o principal produto de exportação? Não era cana-de-açúcar, era o açúcar, tá? Então aqui é a letra B, tá? De bosta, ou de besta, ou de bola, na verdade, de bola, tá bom? Beleza? Então bora lá. Com relação à história do Tocantins, se você tiver dúvida em alguma das outras alternativas, você pode botar um comentário aí, tá bom? Que eu mesmo respondo para você. Com relação à história dos estados do Tocantins, assinale a opção correta. O movimento pela independência do norte goiano iniciou-se na década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas. Que isso? Pelo amor de Deus, hein? No contexto de criação dos territórios da Amapá, Guaporé e Roraima. No movimento de independência não começou aí, né? O movimento de independência pelo norte goiano começou lá no século XIX, 1821, com o Teotônio Segurado. A gente vai ver a aula disso aí ainda, tá bom? Aguarde. Nas décadas de 1730 e 1740 ocorreram descobertas auríferas no norte de Goiás e a formação dos primeiros arraiais onde se situa Tocantins. Essa descoberta impulsionou a ida de pessoas de todas as partes do território, razão por qual a composição social da população é bem heterogênea. Corretíssimo, pessoal. Corretíssimo isso aqui, tá? Então é a letra B, né, nas décadas de 1730 e 40, muita descoberta, e a partir dessa descoberta, muita gente de todas as áreas foram para ali, e isso fez com que a sociedade do norte de Goiás se tornasse muito heterogênea, tá ok? 16. O povoamento da região do atual estado de Tocantins foi tardio em relação a grande parte do Brasil, e ainda hoje sua população representa menos de 1% da população brasileira. Tá? O início do efetivo povoamento do seu território se deu quando? O povoamento do território se deu, tá? Na verdade. O início do efetivo povoamento do território. A produção, para me atrapalhar, tá atrapalhando aqui a leitura, tá? O início do efetivo povoamento do território se deu. A atividade mineradora, que se intensificou com a descoberta de ouro, promovendo o crescimento dos primeiros núcleos coloniais. Parece que essa é correta, né? Será? Será que é correta? A ação dos jesuítas, não tem nada a ver com jesuítas isso aí. A colonização do interior das terras brasileiras graças às investidas dos bandeirantes para o aprisionamento de negros quilombolas. Opa, volta aqui, moço. Volta aqui. Meu Deus do céu, volta aqui. Tá? Não, pessoal, os bandeirantes não foram para o interior ficar aprisionando o negro quilombola. O interior, essas investidas sobre os negros quilombolas, esses negros já tinham donos, e eram os seus donos que contratavam os bandeirantes para poder ir lá atrás e trazê-los de volta, tá? Ou então matar logo todo mundo ali para acabar com esse perigo, ok? O uso intensivo das vias fluviais que corta a região graças à instalação das charqueadas. Não teve charqueada ali. Charqueada no Rio Grande do Sul e teve um pouco também no Ceará, tá bom? Aos bandeirantes portugueses que ao vasculharem a região para prear índios, mantinham povoamentos e aldeias destruídas. Não. Aqui a letra A, tá? Atividade mineradora. Falou em o início do estado Tocantins, é atividade mineradora. Ok? Beleza? Então bora lá. Questão 17. A atribuição do descobrimento das regiões correspondentes aos atuais estados de Goiás e Tocantins a um bandeirante específico está enraizada em relatos do século XVIII, que misturam feitos históricos e construções simbólicas. Considerando as disputas historiográficas sobre a ocupação do centro-oeste brasileiro, assinale a alternativa que indica corretamente o bandeirante tradicionalmente reconhecido por liderar a expedição que mapeou e divulgou a existência de ouro na região. Rapaz, o cara divulgou ainda, né? Moço, se fosse eu ia tirar esse ouro primeiro, sozinho lá, eu e meu grupo. Tirava muito mesmo, depois que eu ia dizer que eu encontrei ouro ali, tá? Então foi o Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, tá bom? Beleza? Considerando as consequências da descoberta de metais preciosos no interior do período colonial, é incorreto afirmar o quê? A derrama consistia na cobrança de impostos atrasados, quando não eram preenchidas as cotas anuais estabelecidas pelas autoridades portuguesas. Ok, tá correta. Eu estou querendo a incorreta, né? A cota eram 100 arrobas anuais, 1.500 quilos.
A escassez de alimentos dos primeiros anos de ocupação da região mineira se deveu ao rápido crescimento populacional. Lógico. Região mineira não é região de Minas Gerais, é região onde tem mina de ouro, tá bom? Não confunda uma coisa com a outra. A mineração determinou uma ocupação do território marcadamente rural, o que impediu a formação de cidades importantes. Pelo contrário, né, pessoal? A mineração determinou a ocupação do território urbano, tá? Então, por que aconteceu isso? Porque a partir do momento da descoberta do ouro, muita gente foi para lá. E como é que esse pessoal ia ficar ali? Tinha que construir casas. Então formaram-se núcleos urbanos nessa região, tá bom? Questão 19. A produção do ouro em Goiás incluía a parte que hoje compreende o Tocantins. Foi a segunda maior do Brasil, perdendo apenas para Minas Gerais. Olha só que beleza, hein? Foi muito ouro, pessoal. Essa atividade foi responsável pelo surgimento de vários aglomerados urbanos, né? Arraiais, depois vilas e tal. Alguns não resistiram à crise econômica causada pela escassez do produto e desapareceram. Foram vários fatores que deram causa ao fim da era aurífera. Dentre eles podemos mencionar. Então, pessoal, o que nós tivemos aqui? O que deu causa, né? Algum fator que está aqui dentro, ó. Carência de mão de obra? Não. Má administração federal? Não tem nada a ver de federal, nem era república. As técnicas rudimentares, a concorrência da agricultura? Não tinha concorrência da agricultura, pessoal. A agricultura era fraquinha, né? Esgotamento das minas em virtude das técnicas rudimentares. Então, esgotou aquelas minas superficiais, tá? Beleza, então aí foram as técnicas rudimentares, né? Que após o esgotamento das minas mais superficiais, né? Aí não deu para mais para conseguir aprofundar. Então tiver que parar, beleza? 20. A decadência da economia mineradora no Brasil colonial foi resultado de uma conjugação de fatores estruturais e conjunturais. Assinala a alternativa que indica, entre os elementos abaixo, aquele que é reconhecido pela historiografia como um dos pilares centrais para explicar o declínio da produção aurífera a partir da segunda metade do século XVIII. Insuficiência tecnológica para a exploração de minas em maior profundidade. Já está aí a resposta correta. Foi igual a anterior, não é isso? Então, bora lá. Essa 21 aqui é tranquilo demais. Ó. No século XVII, contribuíram para a interiorização do território brasileiro. Tá? Desenvolvimento de culturas da cana-de-açúcar e algodão. Não, cana-de-açúcar era no litoral, né? Apresamento de indígenas e a procura de metais preciosos. Isso aí. Finalzinho do século XVII, o pessoal encontrou metal precioso em 1695, lá em Minas Gerais. Então aqui ficou ó, letra B de bola, tá bom? Bora lá. Questão 22. Nas últimas décadas do século XVIII e princípio do século XIX, a situação da capitania era crítica. A palavra decadência é que mais se encontra entre os vários apelos e lamentos daqueles que habitam, sejam provenientes das autoridades governamentais, sejam de elementos do povo. A crise no setor da mineração, trouxe para o Tocantins uma série de consequências. Então, exceto, o que está errado aí, pessoal? Aumento do número de escravos na atividade mineira. Ora, se a mineração caiu, não tem um aumento do número de escravos, tem a diminuição, a retração, né? Nós estamos em um período de retração econômica, então os escravizados da região foram vendidos para outras regiões, então houve uma diminuição e não um aumento, tá? Então, finalizamos aqui mais uma aula de História do Tocantins, essa revisão super massa, tá? E ainda tem mais aula ainda, tá? Se liga aí no professor Davis, o lembrador, nós vamos trabalhar ainda os movimentos separatistas, tá? No século XIX e século XX. Aí vamos fechar história e você vai sapecar na prova, né, da PM do Tocantins. Beleza? Um abraço. Valeu!